Jesus nasceu, a religião não diz isso, mas eu tento desesperadamente dizer isso nos livros, porque é isso que eles me pedem, com a fama de que seria o quê? O super Messias. Salvador. Salvador que inventou foi Paulo e a Igreja Católica, mas até a vida de Jesus... Entendi, é que a gente aprendeu. Não existia a palavra Salvador. Tá. Era o super Messias profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, que Javé mandou esses profetas avisar todo mundo na Terra que desde Adão e Eva a humanidade tinha saído do poder dele, mas ele ia mandar um super Messias para levar todo mundo de volta para o poder dele. Então Jesus nasceu para fazer isso. Tá. São os termos da velha aliança. Só que o homem Jesus se recusou a fazer isso, cara. Não conseguiu, ele até que tentou, mas não conseguiu. Ele mostrou que tinha superpoderes, fazia o que queria, caminhava sobre as águas, multiplicava as coisas, ressuscitava mortos, desaparecia aqui, aparecia acolá. É isso que na espiritualidade se diz. Eu não sou homem de crença, estou só repetindo o que escuto lá. E Jesus não conseguiu. Não conseguiu o quê? Ser o Messias violento. Por influência? Não, porque a natureza humana dele se recusou a cumprir os termos de uma agenda que Javé impôs ao ser humano. Eva esculhambou lá atrás. Esculhambou. Jesus chutou o pau da barraca na época dele e disse, não vou conseguir fazer. Os anjos de Javé pediram um encontro com Jesus. Está descrito nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, não no de João. No livro que eu escrevi, chamado Enigma da Transfiguração de Jesus, eu tento falar sobre isso. Os anjos de Javé e de um ser chamado Sofia, que é o tal Cristo cósmico lá de Capela, vendo que Jesus não estava fazendo aquilo para o qual ele havia nascido, pediram um bate-papo. No Evangelho, é contado que Jesus, num certo fim de tarde, chama João, Tiago e Pedro, sobe no Monte Tabor, e ali uma nuvem envolve a montanha, os 3 apóstolos pegam no sono e seres aparecem na frente de Jesus. E qual é o papo? Jesus, você está viajando, né? Você nasceu para cumprir isso aí, o teu genoma, quem emprestou foi Rockman ou Sofia, foi inseminado em Maria, tua mãe, quando ela ainda era virgem, para que tu nascesse. No teu corpo tem essa força que te leva a ser esse Messias, você sente isso. E por que você não está fazendo isso? Você tem que criar um super exército de judeus para expulsar os romanos daqui, criar um super império de judeus na terra para levar os judeus para Javé. É isso que você tem que fazer. E ele disse, eu não vou fazer isso. Então nós vamos intervir. Não vão intervir. Nós vamos intervir. Aí Jesus transfigurou o corpo dele. Porque os anjos estavam pensando que Jesus, pelo fato de ser humano, tinha perdido o juízo. Então Jesus elevou a condição vibratória dele, se fez igual àqueles seres e disse, e falou com eles na linguagem de Capela. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, não interfiram, quem manda sou eu. E assim acabou esse encontro. A partir daqui ele avisou os apóstolos e começou a falar que iria morrer, ninguém acreditava, porque ele tinha superpoderes. Sim. Disse que iria ressuscitar e que depois, no futuro, iria voltar, que é a tal vinda desse Cristo cósmico que eu estou escrevendo sobre essa vinda. Então, assim, Jesus, na quinta-feira, um dia antes de morrer, quando ele, lá em Jerusalém, já tinha exagerado um pouco, já tinha expulsado os vendilhões do templo, já tinha... Aí, quando Judas... goelou. Então ele se encontrou no horto de Getsêmani com Javé. Jesus diz, Pai, Abba, Javé, que é o Deus bíblico, me livra desse cálice. Realmente, eu não fiz o que tu querias de mim de um jeito, mas olha, os termos da velha aliança são teus. Os humanos não precisam ser tratados dessa forma como sempre foram. É indigno. Eu não me sinto bem fazendo isso, então me perdoe. Deixe-me levar os humanos para ti pelo amor, mas não pela imposição.